Próximo assunto desta quinta-feira, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que o STF prepara para outubro uma série de julgamentos que podem tornar sem efeitos decisões do ex-juiz e atual ministro da Justiça Sérgio Moro e da força-tarefa da Operação Lava Jato, coordenada pelo procurador Deltan Dallagnol. O presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, indicou aos colegas estar disposto a levar ao plenário no próximo mês as ações que questionam a constitucionalidade das prisões após condenação em segunda instância. Além disso, Toffoli admitiu a possibilidade de antecipar o debate sobre uso de dados detalhados de órgãos de controle, como COAF, Receita Federal, Banco Central, sem autorização judicial. Também em outubro, Gilmar Mendes pretende retomar o julgamento da alegada suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Os magistrados vão voltar a discutir um pedido de habeas corpus formulado pela defesa do ex-presidente Lula, que alega falta de imparcialidade de Moro na condução do processo do triplex do Guarujá. Josias. Bom, é claro, notável que a Lava Jato sofre aí o seu... a chance de uma reversão na operação é muito grande. A operação sofre agora, passa pelo seu pior momento. Agora, um tribunal chamado Supremo tem o mesmo problema de uma mulher chamada Vitória. A qualquer momento, o seu comportamento pode desmentir o nome. Então, a supremacia do Supremo convive com essa ameaça constante de uma notícia inusitada que, se confirmada, pode eliminar de vez essa hipotética supremacia do tribunal. Então, acho que o tribunal hoje, se fizer esse mutirão anti-Lava Jato, acima de tudo, o Supremo estará julgando a si mesmo e não a operação que, nos últimos 50 anos, mudou a modalidade de combate à corrupção, com resultados bastante visíveis e agora... esses resultados estão tendo sequência com o Sérgio Moro já fora da 13ª Vara de Curitiba. O TRF4 lá em Porto Alegre se prepara para julgar o segundo processo do Lula, agora em segunda instância, portanto pode haver uma segunda condenação do Lula, de novo, sem a presença do Moro e com a Lava Jato um pouco mais atenta para os deslizes que cometeu. E é preciso reconhecer que as mensagens que vazaram mostraram que a Lava Jato não se portou como deveria durante o tempo inteiro. Agora, isso não apaga tudo o que foi levantado, não apaga as provas que estão lá recheando os processos, não apaga os crimes que foram cometidos, não apaga a quase falência a que foi levada a Petrobras, não apaga a situação de penúria que os cofres públicos experimentaram no governo Dilma por conta, em parte, da roubalheira que se instalou nos últimos anos do governo petista. Então, não dá para rever tudo isso, simplesmente o Supremo apagar isso e passar uma borracha por cima disso tudo. Espera-se que no plenário do tribunal, que você tem o julgamento na segunda turma, que tem um ambiente, que hoje é um ambiente claramente anti-Lava Jato, e tem o julgamento no plenário. Ali eu acho que ainda há uma dúvida, os placares sempre foram muito apertados no plenário do Supremo, a favor da Lava Jato, sempre na base do 6-5. Se for julgar, por exemplo, a prisão em segunda instância, a meu juízo, não é certo que a ministra Rosa Weber, que é contra a prisão na segunda instância, ela é dogmaticamente a favor de que a pena só seja executada depois de esgotadas todas as possibilidades de recurso nas 4 instâncias do judiciário. A despeito de ter essa posição, quando o Supremo analisou o pedido do Lula para não ser preso, ela votou a favor da prisão do Lula, a despeito dessa visão dela sobre a prisão em segunda instância, sob o argumento de que o colegiado já havia deliberado sobre aquela matéria 4 vezes e não havia nenhuma novidade que justificasse uma mudança de posição. Então pode ser que a Rosa, por exemplo, sustente essa mesma posição quando o assunto retornar ao Supremo. Então não exclua a hipótese de que, num lampejo de bom senso, o plenário do Supremo preserve algumas estacas que sustentam esse esforço anticorrupção. Mas o risco é grande. Fala, Vera. Tem 2 tipos
expus duas naturezas de decisões aí nesse pacotão. Uma delas uma delas é essa que diz respeito aos casos especificamente da Lava Jato. Tem o HC do Lula, que pede a suspeição do Moro, que está na segunda turma. Esse é que o Josias se referiu, no qual o ministro Celso de Mello vai ser o grande fiel da balança. Assim como o caso do Lula, pode haver outros casos específicos de réus da Lava Jato, sobre o qual se arguam ilegalidades, como já houve no caso do Bendini, ou mesmo suspeição do Moro em razão dos casos da Vaza Jato. Então, esse pacote Vaza Jato / Lava Jato é um. E o outro diz respeito a decisões controversas do Supremo, que tem reflexo em todas as investigações, em todos os processos penais, todos os processos criminais de corrupção ou não. Um deles é esse na prisão após condenação em segunda instância. O Dias Toffoli estava disposto a levar isso à pauta em novembro. O fato dele querer antecipar mostra que talvez ele ache que existe uma nova maioria para se rever essa prisão. E aí, se for revisto, vai ser revisto em definitivo, porque essas são as ações que arguem a inconstitucionalidade do dispositivo. Aí, então, essa decisão é aquela que vai ter repercussão geral. Então, é muito importante esse julgamento. E realmente a questão da ministra Rosa Weber é, de novo, a grande dúvida, né? Ela é a esfinge aí que a gente tem nesse julgamento, porque, como bem disse o Josias, né, doutrinariamente ela é contra a prisão após condenação em segunda instância, mas ela também foi contra se rever tão rápido uma jurisprudência que acabou de ser formada no sentido contrário. E acho que todo mundo tem em mente aí que há muitos casos concretos atingidos por essa decisão. Que você rever isso agora significaria abrir a porta da cadeia para muita gente sair e muita gente poderosa com os riscos de uma conturbação social que são conhecidos. A outra decisão também de caráter geral, bastante importante, diz respeito a essa decisão bastante controversa, polêmica, tomada pelo Toffoli no caso Fabrício Queiroz, que acabou se estendendo a todas as investigações que tinham o COAF como base e que sustou essas investigações, criando uma nova regra que, para você considerar relatório do COAF, você precisa de quebra de sigilo determinada por um juiz. Nunca, nem nos entendimentos do STJ, nem do STF, se pedia isso e agora passou-se a pedir. Então, o Pleno do Supremo vai se manifestar sobre algo que o Toffoli fez numa canetada, de motu próprio, de forma monocrática. Também é importante que o faça o mais rápido possível. Constantino. O império do mal contra-ataca e a Lava Jato corre perigo. É óbvio que ia haver uma reação. Foi assim na Itália com as mãos limpas e a turma da Lava Jato já sabia disso. E a reação tem no STF talvez um dos seus grandes aliados. E isso é o maior perigo que existe. Veja, não há nada pior do que um pseudo-liberal ou um pseudo-conservador para o liberalismo ou para o conservadorismo. É a mesma coisa em relação ao pseudo-garantista. Eu sou um garantista, eu defendo o império da lei, um governo de leis, inclusive atropelando já a pauta talvez, mas a fala da procuradora-geral Raquel Dodge em relação à ameaça à democracia e o governo de leis, tudo isso é muito bonito na retórica, na teoria, mas na prática quem vem mais ameaçando esse governo de leis são esses pseudo-garantistas que estão com guarida no Supremo Tribunal, que deveria ser o guardião da Constituição e é o primeiro a rasgá-la muitas vezes. Então, você usar filigranas jurídicas, você usar detalhes que são feitos quase ad hoc para garantir a impunidade, tanto é que o STF não consegue condenar quase ninguém, e você usar isso para dizer que em nome da defesa, da garantia da lei, do império da lei, do Estado de Direito, você vai quase que botar em risco toda a Operação Lava Jato, ou seja, soltar bandidos, depois de bilhões recuperados para os cofres públicos e tudo mais, isso é temerário. E isso pode acontecer. Isso não é brincadeira, isso não é fantasia, não é tese conspiratória. Está em risco. Então, é uma coisa da maior gravidade. Me remete a uma peça de Shakespeare, O Mercador de Veneza, onde tem a figura do Shylock, e ele está lá querendo exigir o que está no contrato. Realmente, ele tem lá escrito no contrato, é a letra da lei, que ele tem direito a tirar 1 libra de carne do Antônio, porque o Antônio não conseguiu pagar a dívida com ele. E aí vai lá a Porsche, disfarçada de juiz, e diz o seguinte no final, depois de apelar para o lado humanitário dele, né? Mas ele ofereceu pagar o triplo já, é o espírito da lei, né? E você não vai aceitar? Não, está escrito na lei. É o garantista Gilmar Mendes, né? Falando.
E aí ela vira disfarçada de juiz e fala, ok, você arranca então 1 libra de carne, mas não deixe cair uma só gota de sangue, ai de você, porque nada diz no contrato sobre sangue. Então ele foi pego ali pelo próprio truque do excesso de garantismo dele. E é isso que eu vejo acontecer, né? Um Supremo que tem figuras como Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Lewandowski, que pode ser uma instituição realmente confiável para a gente dormir tranquilo em relação ao império da lei no país, a garantia da continuidade dos trabalhos da Lava Jato, me parece que não. Então é uma tensão constante que o país fica, que sem pressão, realmente nesse caso sem pressão, parece que já teria desandado há muito tempo. Então, veja, e já coloquei isso antes aqui, eu como defensor das instituições republicanas, do império da lei, eu vejo nas ações, muitas vezes, de ministros do STF, os meus maiores inimigos. São eles que alimentam a fogueira dos irresponsáveis revolucionários, que querem tacar fogo nas instituições. São eles que deixam a minha situação de defender essas instituições que eles ocupam no momento a mais difícil situação que existe. Então, eu espero que ocorra aí um lampejo de bom senso, como disse o Josias, e que eles entendam a gravidade da coisa e que não brinquem mais ainda com o fogo, porque o fogo pode sair do controle e pode queimar todos nós.